Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso de SketchUp Free Online, a nossa videoaula número 04, e nós vamos dar aqui continuidade aos comandos de desenho dentro do SketchUp, tá? Se você não viu a videoaula passada, nós vimos um pouco sobre esse comando de linha, né, e algumas peculiaridades que tem nesse comando, tá? E hoje nós vamos ver um pouco sobre essa paleta aqui, onde nós temos os comandos de retângulos, de círculos, polígonos, texto e 3D, tá? E então vamos lá. Tá lembrando que sempre antes de começar qualquer desenho, você precisa conferir qual é a unidade que você está trabalhando, tá? Eu gosto de trabalhar em centímetros, então sempre clica aqui, ó, nessa paleta da direita, informações do modelo e põe no formato que você prefere trabalhar. Eu gosto de centímetros, então eu clico aqui em centímetros, tá? Uma vez escolhido, pode recolher essa bandeja aqui e já está alterada a dimensão aqui do seu SketchUp, beleza? Então vamos começar com esse comando de retângulo. Como que a gente faz? Você clica aqui nesse desenho e é esse primeiro símbolo aqui de retângulo. Como que eu faço para acessar o comando retângulo sem precisar clicar no ícone? Basta você apertar a tecla R. Tá? Aí ele acessa o atalho do retângulo. Tá? Para desenhar o retângulo, pessoal, é muito simples. Tá? Basta você clicar em qualquer lugar da sua tela, solta o mouse, né, solta o botãozinho, arrasta o seu mouse, clique em qualquer outra extremidade e pronto. O seu plano do retângulo ele é formado. Né? Lembrando que o Sketch, a essência dele sempre é trabalhar com linhas e planos. Então, a partir do momento que eu criei um plano, né, como esse retângulo aqui, posteriormente eu consigo editá-lo, né, com esse comando de puxa e empurra aqui que a gente vai ver nas próximas videoaulas, né, eu consigo puxar para cima, para o lado, para frente, para trás e assim por diante, tá? Porque essa é a essência do Sketch, trabalhar com planos que você vai manipulá-los para fazer a sua modelagem, tá? Então deixa eu apagar aqui, fazer esse retângulo novamente aqui, tá, gente? Beleza. E como que eu faço para fazer um retângulo com medidas, tá? Então, para fazer um retângulo com medidas, você clica, né, em qualquer lugar da sua área de trabalho aqui e perceba que aqui no canto direito inferior ele tem essa abinha de dimensões, tá? E conforme você vai mexendo o seu mouse aqui, ele vai dando, alterando essas dimensões, né? Então, para você digitar essas dimensões de forma que você deseja, você basta digitar aqui no seu teclado qual é a dimensão que você quer, tá? Então vamos supor que a gente queira desenhar aqui um retângulo de mais ou menos 600 centímetros por 400 centímetros. Então você digita 600, tá? E agora para você acessar o eixo Y, né, ou outro eixo, você aperta vírgula e aí você digita a outra dimensão, 400, tá? Então você fez aqui um retângulo de 600 por 400, tá? Vamos desenhar um outro exemplo aqui. Um retângulo de 500 por 900. Então eu digito, eu clico, né, em qualquer lugar da tela, aí digito 500,900, tá? E dessa forma você faz retângulos com medidas, certo? Muito bem, esse é o comando de retângulo, gente, simples assim, tá? O segundo comando que nós temos aqui é esse retângulo giratório, tá? Eu particularmente não gosto muito dele, eu não acho ele muito útil, tá? Mas ele serve para fazer retângulos assim em outros planos, né? Por exemplo, cliquei aqui nesse retângulo giratório, tá? Eu clico em qualquer ponto, aí eu defino o primeiro eixo onde eu quero que seja desenhado esse retângulo, tá? Então eu quero que esse retângulo venha para cima aqui, 900 centímetros. Então eu digito 900, dou Enter, tá? E agora que eu já digitei a altura dele, eu indico a direção que eu quero digitar, desenhar esse retângulo, né? Então lembra sempre que quando você chega num determinado eixo do SketchUp, seja no vermelho, verde ou azul, o Sketch sempre vai dar uma travadinha,
né, nesses eixos para te auxiliar na precisão, tá? Então eu quero desenhar o meu retângulo nesse plano do eixo verde, aqui uns 900 também para cá, para essa direção. Então eu digito 900 e dou Enter, tá? Então é uma forma de você fazer um retângulo no outro plano. Se eu for, qual que é a maneira que eu desenharia? Tá? Eu usaria a ferramenta lápis, tá? Para desenhar um retângulo assim, porque eu achei aquele comando muito complexo. Tá? Então eu vou deletar aqui. Eu pegaria a ferramenta de linha, tá? Viria aqui, clico nessa extremidade, acho o eixo azul. A hora que eu passo o meu mouse mais ou menos na direção do eixo azul, ele já trava no azul. Aí eu digito 900, Enter. Quero agora ir para o eixo verde, então direciono o meu mouse mais ou menos nessa direção, digito 900, Enter e finalizo vindo para baixo, tá? Eu acho mais fácil, tá? Mas é a opção de vocês, se vocês quiserem. Então tem essa opção aqui de esse retângulo é chamado de retângulo giratório, beleza? Enfim, vamos para o outro comando aqui, que é o comando de círculo, tá? O comando de círculo, ele faz círculos, muito bem. Então o círculo é o mesmo princípio, você clica em qualquer lugar da sua tela, você mexe o seu mouse, tá? E você clica para fechar esse círculo, tá? Você clica onde você quer definir esse raio, tá? E ele faz então esse círculo. Como que eu faço para dar uma medida exata no círculo, tá? Então você ativa o comando círculo, tá? Ou clicando, ou você aperta a tecla C, tá? Aí você clica em qualquer um dos lados. E aí perceba que aqui, ó, no mesmo lugarzinho, no canto direito inferior, ele te fala para você digitar o tamanho do raio, tá? Então eu quero aqui um raio de 500. Então eu digito 500 e aperto Enter. Certo? É assim que faz o círculo, tá? Provavelmente, se vocês desenharam um círculo na tela de vocês, o seu círculo vai estar um pouco mais facetado. Quer ver? O seu círculo vai estar talvez mais assim, ó. Não é verdade? Tá? Como que a gente faz para deixar círculos mais arredondados? É simples também. Quando você ativa o comando círculo, tá? Antes de você clicar na sua tela, você veja aqui que ele dá a opção de lados, tá? O que são essa opção de lados? É exatamente o tanto de arestas que esse círculo vai formar, né? Então, quanto mais lados você puser, mais perfeitinho vai ficar o seu círculo, tá? Então aqui, ó, que eu estou com 12 lados, então eu vou fazer aqui um círculo de raio 500, 500 Enter, ele vai fazer esse círculo com 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas, tá? Mas então como que eu faço para ficar um círculo mais perfeito? Eu venho aqui e no número de lados, põe bastante, coloca por exemplo uns 100 lados, 100, Enter. Vou digitar, vou clicar aqui e dar a mesma medida de 500, tá? Olha a diferença que fica o círculo, tá? Então essa é uma dica bem legal, tá? Para você fazer círculos mais perfeitos, tá? Então clica no círculo antes de clicar na tela, primeiro defina a quantidade de lados, perfeito? Muito bem. Vamos para o outro comando, que é o comando de polígonos, tá? Quando você clica nele, antes de você clicar nessa tela, ele dá aqui a opção de lados, tá? Que é quantos lados vai ter o seu polígono, né? Se é só 3 lados, eu vou desenhar então um triângulo, certo? Então eu clico em qualquer lugar da tela e ó, ele já dá o meu formato, né, desse polígono de um triângulo. E após fazer isso, agora eu digito qual que é o tamanho do meu raio inscrito. Né? Tá vendo que tem um círculo desenhado por fora do triângulo? Então eu dou a dimensão desse raio, que era um raio de 500 também. Então 500, Enter. Ele desenhou um triângulo. Ah, eu quero desenhar um pentágono. Né? Então eu clico aqui. Pentágono tem 5 lados. Então eu digito 5, clico em qualquer lugar da minha tela e ele já vai desenhar automaticamente aqui um pentágono. Tá? Então se você quiser fazer polígonos, é essa ferramenta. Certo? E por fim, nessa paleta aqui de desenhos, nós temos o nosso texto 3D, que ele serve para você criar textos em 3D.
tá? Então você digita você digita um texto qualquer. Então vamos digitar aqui, por exemplo, curso de SketchUp, tá? Aqui nós temos a opção de mudar a fonte, tá? Aqui na versão free a gente só tem 5 tipos de fonte. Na versão do programa pago a gente tem todas as fontes do Word disponível, tá? Mas aqui são só 5. Tá? Então é essa daqui, pode ir mudando para você ver que vai mudando aqui o estilo da letra, tá? Então aqui é a fonte, aqui você vai definir se ela é negrita, se ela é itálica, se ela é... E não dá para mudar, gente. Ah, sabe por quê? Porque tem algumas fontes que permitem que você muda, outras não. Quer ver? Vamos ver se é isso mesmo? Se eu colocar, por exemplo, na Open Sans. Não, realmente não dá. Então, gente, ou talvez dê, na hora que eu colocar o texto ele vai mudar. Mas enfim, aqui a fonte loura, vamos deixar então no regular, tá? Aqui a altura você vai definir a altura da sua letra, então eu quero uma letra de 100 centímetros, tá? E você define se você quer o texto preenchido ou não, tá? Eu quero o texto preenchido porque é justamente esse item que dá a característica do 3D na letra, tá? Então você clica em está bem, e aqui a extrusão do texto, né? É quanto que ele vai ficar extrudado, né? Quanto que ele vai ficar, qual que é a altura do volume desse texto. Então, ok, está bem, e ele já cria então o meu texto aqui 3D, tá? Então, os 5 centímetros lá é essa medida aqui da altura, tá? Ó, se eu medir aqui com a ferramentinha de trena, fita métrica, se eu clicar aqui, ó, no canto direito inferior, 5 centímetros, tá? Vamos por uma altura maior. Texto 3D. Eu quero uma extrusão de 50 agora. Vou mudar minha fonte para marcador Playball aqui. Tem um certo bugzinho aqui, mas eu acho que eu mudei aqui para o Playball porque o texto mudou. Tá? Então vamos aqui, está bem, texto 3D, clique em qualquer lugar na minha tela, ele digita o meu texto automaticamente, tá? Então fica aí a dica também para fazer textos em 3D. Certo, gente? Então assim, rapidamente já conseguimos ver todas essas paletas aqui de desenho, né? Então você vê que é um programa bastante simples, intuitivo e que o que é mais importante é você colocar dentro do programa a sua criatividade, porque as ferramentas de desenho são simples, né? O que é importante é você realmente é, colocar um conteúdo dentro dele, né? Baseado na sua criatividade, tá? E só para finalizar daí a parte de desenhos, gente, eu acho que vale a pena que eu já rapidamente mostrar essa parte dos arcos, tá? Porque é uma coisa simples também, tá? Então vamos ver já essa questão de arcos para finalizar essa parte de desenhos. Então quando a gente clica aqui na ferramenta de arcos, nós temos 4 opções de arcos, tá? Mas você vai ver que no final das contas a que mais a gente usa é essa aqui, arco de 2 pontos, tá? Mas vamos lá. Arco, primeira opção de arco é o arco normal, tá? Então eu clico aqui, ativo o comando, em qualquer lugar da tela eu clico, né? Vamos sentir como é que é aqui esse desenho. Ele pede para eu dar um eixo, né, que é onde vai ser o meu ponto inicial do arco, e aí eu desenho esse arco para qualquer direção, qualquer ângulo, tá? Veja que meu arco ficou facetado, porque é a mesma questão lá do meu círculo, tá? Então quando eu clico aqui no arco, quando eu clico no comando arco, aqui ele aparece a opção de lados. Então você também consegue mudar a quantidade de lados. Vou pôr para 100 aqui. E aí sim, agora você clica na sua tela e vai fazer o seu arco. Ele fica mais perfeitinho, tá? Então essa é a opção de arco número 1. Você clica no centro do arco, tá? Aí você clica aonde você quer iniciar o seu arco. E aí você começa a andar com o seu mouse para dar o ângulo do seu arco, tá? A opção número 2 é o arco com 2 pontos, tá? Que você clica num lugar da tela, você
clica em outro lugar da sua tela e aí agora você dá o seu raio, né, a sua curvatura aqui do seu raio, né? Ficou facetado porque quando eu clico aqui, para você ativar a opção de lado, gente, primeiro vem aqui no botãozinho de selecionar, tá? Ou aperta a barra de espaço, clica no arco, tá? Aí ele vai ativar essa opção de lados, tá? Caso não tenha aparecido no seu, então você faz assim, aperta a barra de espaço ou clica no selecionar, aí sim, clica no arco, ele vai aparecer a opção de lados. Então aqui, arco de 2 pontos, clico num ponto, clico no segundo ponto e dou aqui a direção do meu arco, tá? Muito bem. Arco de 3 pontos, ao contrário do arco de 2 pontos, é 3 pontos. Então, eu clico num ponto, clico num segundo ponto, que é onde o meu arco também vai passar, e clico no terceiro ponto. Então, esses 3 pontos que eu cliquei é onde o meu arco obrigatoriamente vai passar, tá? Então, vamos entender melhor fazendo aqui um retângulo, tá? Arco de 3 pontos. Então, eu clico aqui, eu quero que ele passe por este ponto, eu quero que ele passe por esse ponto e eu quero que ele passe por este ponto, tá? Então, foi um arco que eu dei 3 pontos. Vamos voltar aqui para o arco de 2 pontos. Eu quero que ele passe nesse ponto, eu quero que ele passe nesse ponto e para finalizar, eu digito aqui a minha curvatura, tá? E veja que interessante, pessoal, se eu passo meu mouse aqui, ó, tô passando, vocês vão ver que ele vai dar uma travadinha aqui, ó, na tangente. Então, quando ele atinge as tangentes dessas arestas do retângulo, ele já reconhece e trava nesse eixo azul claro, tá? Então, ele já reconhece automaticamente, certo? Outro arco agora, o arco chamado de pizza. Vamos ver qual que é. É semelhante ao primeiro arco lá, que você clica no centro, clica no segundo ponto, dá o ângulo do arco e quando você clica para fechar, ele fecha o arco em formato de pizza, tá? Então nós temos essas 4 opções de arco, tá? Por que eu falei para vocês que a gente usa mais esse de 2 pontos? Porque, assim, para fazer, por exemplo, ambientes ou mobiliários que você vai ter um canto arredondado, a gente acaba usando mais esse arco, tá? Vamos supor que a gente vai fazer um ambiente aqui, né, um quarto, sei lá, onde a gente tem aqui um quarto de 300,300. Tá? Aí você vai desenhar aqui, você quer que esse quarto esteja arredondado 50 centímetros aqui a ponta, tá? Então você vai pegar primeiro a sua ferramenta de lápis, tá? Aí você desenha aqui, ó, eu quero que ele venha 50 para cá, eu quero que ele venha 50 para cá. Desenhei, tá? Parece que eu não desenhei, tá? Mas se eu selecionar aqui, ó, as minhas linhas de 50 centímetros estão desenhadas. Aí eu vou pegar aqui o meu arco de 2 pontos, clico nesse ponto, tá? E agora eu vou dar o meu raio, tá? Quando você passa o mouse, ele automaticamente já trava aqui nessa tangente dos nossos vértices, tá? Aí você pode apagar esse excesso e você fez o seu cantinho arredondado. Então essa é a situação que eu mais consigo enxergar dentro da nossa realidade de desenhar ambientes, desenhar mobiliário, né? É você fazer cantos arredondados. Então a gente acaba sempre utilizando esse arco de 2 pontos. Primeiro você dá a medida que você quer, né? Eu quero que seja daqui até aqui. Opa, daqui até aqui. E aí ele dá esse arredondamento nos cantos. Certo, gente? Então, com isso a gente finalizou as ferramentas de desenho, tá? E vamos lá, nas próximas aulas nós vamos ver mais comandos e talvez eu acredito que na próxima aula eu vou passar uma pequena modelagem para a gente já aprender utilizar um pouco desses comandos que nós vimos até agora, tá?
Vamos ver, vou pensar e na próxima videoaula vocês verão o que acontecerá, tá? Então por hoje é só, gente, e até uma próxima. Um abraço!